do Senhor nosso Deus, ao tempo em que te lembro a tua leitura diária da palavra. Como é que vai a tua leitura diária da palavra do Senhor? Jesus, ele diz: olha, errais por não conhecerdes as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais de ter nelas o caminho da vida eterna. Examinar a palavra, estudar a palavra, escrutinar as Sagradas Escrituras. É uma orientação de Deus. É lá que você vai conhecer as verdades eternas. Deus vai se revelar para você através da sua palavra. Faça da Bíblia o seu livro especial de leitura diária, o seu livro de cabeceira. Querido, querida, Jesus, ele fala da Bíblia, da palavra como alimento. Ele diz: olha, nem só de pão, Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já tomou café da manhã hoje? Ou que tenha sido um café bem reforçado, mas junto com o café lembrou-se da sua alma. Ela também tem fome. E o Salmo 42 diz: a minha alma tem sede, sede de Deus. Oh glória, uma fome, uma sede na alma, mas o alimento da terra não vai preencher, só preenche a presença de Deus, sua palavra. Por isso Jesus, ele diz: examinais as Escrituras. Olha, nem só de pão viverá o homem. Então no café da manhã lembra da tua alma, examina também a Bíblia, lê pelo menos um capítulo, é uma porção, amém? Ao meio-dia, ou aquele almoço gostoso que certamente você vai saciar o seu corpo. Também lembra da tua alma, provê alimento para ela, examina outra porção da palavra. E à noite, antes de você se recolher, depois que você jantar, alimentou o corpo, aquela refeição mais leve, mas olha, não esqueça a sua alma, ela também tem necessidade. Alimente com a palavra. E assim, 3 porções diárias da palavra, 3 capítulos diariamente. Você faz um plano e lê toda a Bíblia ao longo do ano. Nosso pastor Arnóbio Tavares já está terminando a leitura dele. Oh glória, em 6 meses, louvado seja o nome de Jesus. Agora ninguém consegue alcançá-lo não, aleluia, glória a Deus. Já está preparando aí uma outra versão da Bíblia. Ele estava conversando com ele ontem, ele me falava isso assim, ele nem percebia, eu lembrando aqui de vocês, amém? Então pega esse bom exemplo, esse excelente exemplo, e examine a palavra. Não deixe o ano passar sem que você maratone a melhor de todas as séries, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Deus vai falar com você, vai alimentar a tua alma. Isso vai mudar quem você é, isso vai mudar o teu comportamento, as tuas escolhas, as tuas atitudes, a tua maneira de trabalhar, de dormir, de acordar, de viver. Sabe, a Bíblia, a palavra vai ser saúde para a tua alma, saúde para os teus ossos. Olha, grandes coisas de Deus vão acontecer na tua vida se você tomar este importante conselho, aprender com o Senhor Jesus, trazendo a palavra como algo sistemático para a tua vida. Eu te convido agora para o livro do Gênesis, onde a gente vem fazendo reflexão, uma série de reflexões de Abrão a Abraão. Hoje Gênesis capítulo 14, né? Já chegamos aqui do 12, passamos pelo 13, agora estamos começando hoje o capítulo 14, uma porção desse capítulo. Quero fazer leitura com você dos primeiros 17 versículos deste capítulo, sob a epígrafe: 4 reis lutam contra 5. Gênesis, para você que não conhece a Bíblia, não é um leitor da Bíblia, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então toma o primeiro livro da Bíblia, na sequência dos números grandes, você vai até o capítulo 14, vá na sequência, Gênesis capítulo 14, tome a Bíblia, vamos fazer leitura. É abençoado aquele que lê essa palavra. Gênesis 14 diz o versículo 1: naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, saíram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, que é Zoar.
Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé Quiriataim e os Oreus, desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, marcharam e tomaram posição e combate no vale de Sidim contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sineá, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Versículo 12 diz: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo veio um que escapara e deu notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol, Ané, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Podeis sentar, queridos. Obrigado, Deus abençoe. Certamente o Senhor tem uma palavra para você. Quero fazer com você uma reflexão de Abrão a Abraão. Batalhe com os 318, com os 319, com os 320, tenha vitória. Querido, meu amado, minha amada, você que vem comigo seguindo essa sequência de reflexões, andando com o patriarca da fé, com aquele homem a quem Deus chamou desde Ur dos Caldeus, ele fez uma grande promessa: fartiei um grande povo, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão saiu com uma promessa, ele deixou Babilônia, ele foi andar com Deus, ele foi caminhar com Todo-Poderoso, ele aceitou o convite, ele deu ouvidos à voz de Deus. Este Abrão, quando chamado pelo Senhor, ainda não era perfeito em estatura espiritual, ainda não era perfeito em experiência, não conhecia
realmente o Deus a quem ele estava a servir, sabia apenas que era o verdadeiro Deus, o Deus que havia falado com ele, o Criador dos céus, o Criador da terra, o possuidor de todas as coisas e o Senhor da vida. Este Abrão, ele resolve andar com este Deus, e nesta sua caminhada, Deus com muito amor, Deus com muito carinho, com muita paciência, ele vai ajudar Abrão a caminhar. A gente, quando nasce, a gente já não nasce para correr, a gente nasce para ficar de colo, a gente não nasce para comer aquele feijão com arroz abençoado, não, tem que ser o leite materno. Assim é todo nascido de Deus, é todo nascido de novo, como diz ali o Senhor em João no capítulo 3, ao dizer para Nicodemos, aquele mestre na lei: você precisa, Nicodemos, nascer de novo. E Nicodemos pensou que ele falava em reencarnação, então ele disse: poderia eu voltar, Senhor, ao ventre da minha mãe, nascer de novo, já sendo velho? Aí Jesus disse: não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Se nascer da carne, vai continuar no pecado. Se nascer da carne, vai continuar errando. Se nascer da carne, vai continuar sem conhecer a Deus. É preciso nascer do alto, é preciso nascer de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, esse tem vida. É preciso nascer, mas nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus. Mas todo nascido de novo, como diz Paulo, tem que tomar o leite materno. Todo nascido de novo tem que ter os cuidados. E Abrão, ele era um recém-nascido espiritual. E esse Abrão, como todo recém-nascido, nos primeiros passos vai fraquejar, nos primeiros passos vai titubear, vai tentar andar segurando em alguma coisa. Ele começou a andar segurando em Ló, ele começou a andar segurando na visão da vista, nas soluções da vista. Ele começou olhando para a economia, para a vista, para aquilo que a vista mostrava. Ele tentava se apoiar. É um bebê espiritual, é um bebê começando a andar, mas Deus, com muita paciência, ele vai cuidar do andar de Abraão, ele vai cuidar de Abrão. Ele tem uma visão para Abrão: eu fatiei o pai da fé, eu vou fazer de você, Abrão, referência de pai espiritual da fé para muitas nações e para toda a terra. Deus tem uma visão para você, Deus tem uma visão para você, Deus tem uma visão para você. Recebe uma promessa de Deus nesta manhã: eu tenho uma bênção para você, é te fazer bênção na terra. Bendito do Senhor, amado do Senhor na terra. Abrão tinha essa promessa. Abrão vai andar com Deus. Ele te convida: vem andar com Deus, vem andar com o Senhor, vem conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Coisa tremenda é andar com Deus. Jesus, ele orou, e de manhã ele foi escolher, foi separar os seus discípulos, e ele ia andando pela praia. Estavam ali os discípulos cuidando das redes, trabalhando as redes, e ele passa por eles e ele diz: vem, me segue, vem, me segue. E aqueles discípulos foram deixando barcos, foram deixando redes, e eles aceitaram o convite. Que convite glorioso! O convite de andar com aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida. Andar com o divino companheiro. 3 anos e meio os discípulos vão viver a experiência de andar com o Filho de Deus. 3 meses eles vão ver coisas que nunca viram. Eles vão ser impactados pela glória de Deus nas suas vidas. Eles vão ouvir palavras que jamais se ouviu. Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos nós, se somente tu tem a palavra da vida, somente tu és a fonte da vida eterna. Que experiência que tiveram aqueles homens. Abrão também vai ter uma grande experiência andando com Deus invisível, o Deus que não é fruto da imaginação do homem, o Deus que não é carregado pelos ombros de ninguém, o Deus que não fica em nicho, o Deus que não é transportado em andor, não. Ele não é transportado, é Ele que transporta. Ele carrega a terra, Ele sustenta a lua, Ele sustenta o sol, Ele sustenta as estrelas, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não é sustentado, é Ele que te sustenta e sustenta toda a criação. É esse Deus com quem Abrão vai andar.
vai errar, vai fraquejar, olha, vai titubear, vai até cair. Mas se cair, a mão do Todo-Poderoso estará estendida para dizer: eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha destra, com a minha mão direita. Eu tenho o teu nome escrito nas palmas das minhas mãos, tu és a menina dos meus olhos. Deus vai cuidar de Abraão com a sua bondade, com a sua longanimidade, com as suas misericórdias, com a sua provisão. Pode a mãe esquecer-se do filho a quem amamenta? Ele diz: todavia, eu não me esquecerei de ti. Ló, que era para ele como um filho, meditamos ontem, vai separar-se de Abraão. Ló vai escolher Sodoma e Gomorra. Ló vai escolher com olhos carnais, com olhos materiais. Nos escreve ali Tiago, a sua carta, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz. Não é o dinheiro, mas é o amor, a ganância. É a raiz de todos os males. E muitos são os que se transpassam com muitas dores por causa do dinheiro, pelo amor ao dinheiro, pela visão apenas materialista. Ali na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz que se nós esperarmos no Senhor apenas nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos no Senhor apenas nesta vida, se a nossa esperança se resumir a casa, a bens e a coisas, eles somos os mais miseráveis entre os homens. Sequer temos noção da verdadeira glória que nos espera lá com o Senhor Todo-Poderoso. Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração, João 14. Creiam em Deus, também em mim. Na casa há uma visão maior para a tua vida. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, é o noivo falando com a noiva, e vos tiver preparado o lugar, eu voltarei outra vez. Olha que coisa gloriosa, isso vai acontecer ainda. E vos tomarei para mim mesmo. Eu vou tomar a igreja, a noiva, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, nas revelações do Apocalipse, ele vai ver a cidade eterna, oh aleluia, a cidade que é de ouro puro, o seu muro de jaspe. Ela não tem iluminação, porque o Senhor mesmo a iluminará. Ela não tem templo, porque o Senhor ali é adorado com a sua presença. E estaremos para sempre com o Senhor. Há uma visão maior de Deus para você, uma visão que vai além da vida, uma visão que vai além dos anos da vida aqui. Deus tinha uma visão para Abraão, e Abraão vai andar com Deus, vai fraquejar, mas Deus vai cuidar dele. Ló, no entanto, numa visão materialista, deixa de andar com Abraão. Olha, enche os olhos, numa visão do Egito, numa visão de Babilônia, semelhante era ao território, mas terrível era o povo de Sodoma e Gomorra, onde Ló vai viver. E Ló, que achou que ali ia prosperar muito. Há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, diz Provérbios, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Ló achou que aquele era um bom caminho, mas ele errou o alvo. E pecar é isso. A palavra pecado é justamente errar o alvo, é errar a direção. Ló, ele fez uma escolha, e escolhas têm consequências. Ele vai viver nesse território, e nesse território, aqui diz no capítulo 14, que quando Ló vai viver em Sodoma, no 13 diz: ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Portanto, aquele lugar que aparentemente parecia bom é um lugar de ruínas. Capítulo 14 vai declarando que naquele tempo Anranfel, rei de Sinear, e Oque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, são 4 reis confederados
liderados por Quedorlaomer, esses reis saem à guerra, esses reis saem à peleja, e eles vão pelejar contra aquele território, o território leste, as campinas leste ocidentais do Jordão. Saíram, diz o versículo 2, a guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos, esses que iam ser atacados, juntaram exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto, aonde estava o Mar de Sal. Aquele lugar era um lugar de grande depressão em relação ao nível do mar. Aquele território ficava a 400 metros, ainda hoje, abaixo do nível do mar. O Mar Morto é um mar de sal, como diz o texto aqui, é um mar que tem sais de cloreto e de brometo em proporção superior a 1/4, a 25% do conteúdo da água. É tão denso que, se você deitar no Mar Morto, não consegue afundar, é sustentado pelas águas. Tão densas são aquelas águas do Mar de Sal. Nesta região, neste lugar, vai haver uma grande batalha, porquanto esses reis de Sodoma, de Gomorra e os seus outros associados viviam debaixo de um jugo. 12 anos, diz o texto, que por 12 anos ficaram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano eles se revoltaram. Esses reis queriam ter liberdade, eles eram na verdade dominados, eles eram na verdade subjugados pelo Quedorlaomer. Quedorlaomer era quem na verdade tirava tudo quanto podia daqueles outros reis, de modo que eles viviam debaixo de grande tributação e de grande opressão. Sodoma e Gomorra, em meio ao pecado, em meio à vida que faziam coisas que a Bíblia diz que eram terríveis, também viviam debaixo de uma outra opressão. Além da opressão espiritual, eles tinham a opressão econômica. Bem verdade é que eles só percebiam a opressão pelo lado econômico, pelo lado político. Eles viam as consequências apenas do social, e eles não se apercebiam que isso já era uma consequência de uma vida sem Deus, uma consequência de viver chafurdado no pecado. Olha, a palavra de Deus vai nos dizer, eu quero ler com você rapidamente, na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, verso 19, tome comigo a Bíblia, primeira epístola de Pedro, tome comigo a palavra, 2,19, examine comigo a Bíblia, leia mesmo, porque é gostoso ler e conhecer a palavra do Senhor nosso Deus. 2,19 diz assim o apóstolo Pedro, escrevendo na sua epístola: sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Não é esse texto, desculpe, segunda carta de Pedro, deixa eu acertar aqui direitinho a referência. Segundo Pedro 2,19. Talvez eu tenha referenciado de forma equivocada, mas deixa eu checar direitinho a palavra do Senhor. Segundo Pedro 2,19. Agora, prometem-lhes, 2,19, segunda carta de Pedro, prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Era isso que os reis de Sodoma, de Gomorra e aqueles associados estavam fazendo com aquela população. Eles diziam: vamos à guerra para termos liberdade, vamos à guerra. Eu me lembro do movimento hippie dizendo: olha, se liberte das convenções sociais, vamos viver o Woodstock,
vamos viver paz e amor, vamos nos drogar, vamos ter sexo livre, sem precisar de casamento, sem obedecer nenhuma dessas regras sociais arcaicas, vamos viver a verdadeira liberdade. É exatamente o que Pedro está dizendo aqui, é exatamente o que vivia Sodoma e Gomorra. Prometia liberdade para os seus cidadãos e dizia: vamos à guerra, prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos. Escravos de quê? Da corrupção, porquanto toda pessoa, diz o texto, se torna servo daquele por quem é vencido. Eles foram vencidos pelo pecado, eles foram vencidos pelo inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Eles se entregaram ao desejo carnal, usando de forma contrária o uso sexual. Eles praticavam coisas terríveis contra o Senhor, e vivendo neste pecado, eles se tornaram escravos do pecado, estavam escravizados, estavam em trevas, e por isso também eram socialmente dominados, eram economicamente dominados. Eles trabalhavam, mas não podiam comer do fruto do trabalho, não podiam comer da prosperidade que tinha, toda aquela vista que Ló tinha contemplado quando olhou as Campinas e viu um território de grande potencial, mas aquele potencial não podia ser aproveitado, porquanto tudo quanto eles produziam, o migrador vinha e levava, o capinador vinha e devorava, o devorador vinha e levava tudo, de modo que eles viviam debaixo de grande opressão. Diz aqui em João 8, 34, 36, é o próprio Senhor Jesus falando. Tome comigo o Evangelho. Jesus em João 8, examine comigo a palavra. João 8, 34. Vamos ver o que diz o Senhor Jesus acerca disso. 8:34, Jesus explicou-lhes, é Jesus falando: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza, como um grilhão ele prende, como um grilhão ele asfixia, como uma cela escura, ele mantém o homem prisioneiro no escuro, sem visão. O príncipe deste mundo, está escrito, ele cegou o entendimento de muitos, para que eles não vejam, para que não percebam, para que não brilhe sobre eles a luz do Evangelho. Enquanto alguém escuta o Evangelho, as trevas também se mobilizam para dizer: essa pessoa não vá, não é para você. Olha, o pecado é tão bom, você vai deixar o vício, você vai abandonar a cocaína, vai abandonar a maconha, você vai abandonar essa vida libertina que você tem, você vai libertar essa vida livre que você leva para viver agora na presença desse Deus, para obedecer a esse Deus aí que quer te salvar. Não fica comigo, não vá, não, permaneça comigo. O pecado, ele é algo que envolve, mas também algo que prende, que tira a paz, que tira a alegria, que tira a saúde. Quantos que caminharam pelo vício tão jovens, quantos que adentraram pelo vício dizendo: eu vou fazer uma grande viagem, eu vou andar na montanha de neve, e se encheram de droga, mas também ficaram presos pela droga, não conseguem se libertar, não conseguem amanhecer o dia sem pensar numa pedra de crack, não consegue. Eu conheci uma pessoa que morava numa cobertura, vivia muito bem, de uma família muito rica. Um dia me convidou para pernoitar na sua casa, daquela cobertura muito luxuosa, e ali, olhando para o mar de Maceió, que é um mar lindo. De manhã, quando acordei, eu encontrei ali naquele apartamento uma peça, parecia um passarinho, um cachimbo, e pelo odor eu entendi que aquela pessoa era viciada em maconha. Depois fui conversar com ela, e aquela pessoa me disse: eu não consigo começar o dia se eu não fumar, eu não tenho forças para me levantar, para fazer qualquer coisa, se primeiro eu não fumar. Era escravizado pelo vício, preso pelo vício, não tinha paz, não tinha alegria, um vazio interior profundo na alma, porque a maconha não preenche, a coca não preenche, só tem uma coisa que preenche a alma do homem: é Jesus, é a luz do Evangelho, é a liberdade que é em Cristo Jesus. É isso que liberta o homem, é isso que dá a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham
em abundância. Ele tem vida para você, Ele tem libertação para você, Ele quer o melhor para você, Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, João 3,17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus declara: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Oh, é isso que Ele tem para você. Sodoma, Gomorra, essa região vivia debaixo de uma opressão, porque se entregaram ao pecado, porque se deixaram enganar, e vivendo nesse engano, vivendo nessa opressão, eles agora tentam liberdade, eles agora tentam achar uma saída, mas eles não conseguem. Versículo 5 diz: no 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Astarote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé, Quiriataim, e os Oreus, desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Aqueles povos todos viviam em trevas, e Quedorlaomer os oprimia, e Quedorlaomer com seu calcanhar os mantinha presos, aguilhoados, oprimidos por ele. Era essa a situação daquele povo, daquela região, daqueles reinos daquela região. Diz o texto: depois voltaram e foram para Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Os deuses daquelas nações não podiam livrá-los de Quedorlaomer. As divindades falsas, a falsa religião, não podia trazer paz, não podia trazer liberdade para aqueles que viviam naquele grande território. Vários reinos oprimidos por Quedorlaomer. Este mundo também vive oprimido. Nós vivemos em um planeta que vive debaixo de opressão, países onde se encontra prosperidade material até, mas os jovens estão pulando dos prédios, estão se suicidando, porque não vê paz, não encontra razão na vida. Jovens vazios, adolescentes que mal conhecem a vida, tirando a própria vida. Isso tem acontecido em vários países desenvolvidos do mundo. E alguém pergunta: o que é isso? O que é que está acontecendo? Esses adolescentes tiveram tudo: o melhor computador, o melhor apartamento, a melhor escola, o melhor cuidado, materialmente falando, eles têm tudo, mas eles não estão tirando a própria vida. Isso tem chamado, as estatísticas de suicídio tem chamado a atenção. Países muito desenvolvidos, países chamados do primeiro mundo, e as pessoas tirando a própria vida, as pessoas se suicidando, índice de suicídio elevado. E alguém diz: o que é que está acontecendo? É porque existe uma falsa paz, existe há uma promessa de liberdade, há uma promessa de vida, mas o vazio no interior, a alma oprimida pelo pecado não tem paz, não tem vida. Agora Jesus, Ele tem um convite para você. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é o jugo de Quedorlaomer, é o jugo dele. E aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, porque o meu jugo, o jugo dele sim é suave, e o meu fardo é leve. E ele diz: e encontrareis descanso. Tem descanso nele para você, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus tem verdadeiro descanso, Jesus tem a verdadeira paz, Jesus tem a verdadeira vida. Esses reinos viviam no pecado, viviam debaixo de opressão. Versículo 7 diz: depois voltaram e foram para Mispá, que é Cádiz, e eles conquistavam todo aquele território e os oprimia. Versículo 8: então os reis de Sodoma e Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Beta,
que é Zoar, marchavam. Eles fizeram uma confederação de 5 reis para enfrentar 4. Imagine, 5 contra 4. Você vai pensar assim, dizendo, certamente os 5 vão prevalecer. Mas não é o que acontece, porque diz o texto, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. Eles estão ali em posição de guerra, eles estão irmanados em busca de liberdade, em busca de verdadeira prosperidade, em busca de verdadeira alegria. Eles estão se levantando contra quem os dominava. Mas olha, a verdade é que por mais que um pecador ele queira salvar-se a si mesmo, por mais que o homem queira se esforçar para ficar livre do pecado, a verdade é que o pecado prende, o aguilhoa e ele não consegue se libertar. Mas Jesus, ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, verdadeiramente serás livre. A liberdade está em Jesus. Aquele que Jesus liberta, libertado é, porque ele tem este poder para libertar. Alguém diz, eu acredito em disciplina. Existem religiões que ensinam a disciplina, o budismo é uma delas. Alguém se apega a divindades e diz, essa divindade vai me salvar, mas continua escravo, continua oprimido, continua prisioneiro. Alguns até se voltam para as trevas, e lá nas trevas, alguém diz, se torna cavalo de Satanás, dominado e oprimido pelos demônios, dominado e oprimido pelas trevas. E aí é que um abismo chama outro abismo. Mas Jesus é a luz do mundo. Ele diz, aquele que me serve não andará em trevas. O homem não pode salvar o próprio homem. É preciso que ele tenha um verdadeiro salvador. Eles tomam posição, eles vão tentar sair da situação em que estão. Aqui diz o verso 9, eles tomam combate, posição de combate. Versículo 9, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sineá, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, diz o versículo 10, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. E é aqui que está o problema. O vale tinha poços, o vale tinha armadilhas, e aquele betume agarrava, aquele betume era pegajoso, aquele betume prendia. O versículo 10 ainda diz, ora, o vale de Sidim era repleto de poços de betume. É o laço do passarinheiro que prende, é a saprã. Meu pai criava passarinho, e eu vi o papai fazendo aquela sapranzinha, montando ali, e eu observava que ele colocava um elásticozinho em uma base, comida, e o passarinho lá vinha comer aquele paíço, e quando ele pisava, o peso dele, quando ele pousava sobre aquele apoio que colocava e começava a comer, o peso dele disparava a armadilha, e ele ficava preso na saprã. Queria fugir, mas não podia fugir. Queria voar, mas não podia voar, porque estava preso no laço do passarinheiro. Assim é estes que tentam se salvar a si mesmo. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços, porque um abismo chama outro abismo, e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, a cidade ficou desprotegida. Os guerreiros bateram em retirada. Outros ficaram presos nos poços. Outros fugiram para os montes. Não tinha saída para eles. A cidade ficou desguarnecida. E por isso o versículo 11 diz, tomaram, portanto, todos. Olha a situação de Ló agora. Tomaram o inimigo da tua alma, o inimigo da minha alma. É dito que ele veio para roubar, ele é ladrão. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele quer tirar a vida. Ele veio para destruir, e ele destrói lares, ele destrói reputações, ele destrói casamentos, ele destrói até empresas, ele destrói a sociedade. Esse é o furor das trevas contra a humanidade, ver o homem destruído, ver o homem arrasado. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento. Eles ficaram famintos e se foram. Sodoma ficou totalmente
totalmente saqueada, saquearam Sodoma. Satanás, ele faz exatamente assim. Ele pega alguém, faz promessas. Ele pega alguém e oferece, como ele fez com o Senhor Jesus. Disse: olha os reinos do mundo, eu te darei tudo isso. Tudo isso vai ser teu. Não precisa você ir para a cruz. Eu vou te dar tudo isso imediatamente, se você se prostrar e se você me servir e me adorar. Essa é a proposta antiga que Satanás faz. Aí Jesus disse: não, Satanás, quem conhece a verdade é liberto pela verdade. Não, Satanás, unicamente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Satanás promete o que não é dele. Satanás promete aquilo que ele não criou. Satanás promete uma paz que ele mesmo não possui, uma liberdade que ele mesmo não tem, uma alegria que ele mesmo nunca sentiu. Oh glória! Porque ele mesmo está em trevas, e um cego não pode guiar outro, os dois vão cair no mesmo buraco. Por isso, Sodoma e Gomorra estão nesse estado, estão devastados, estão destruídos. O versículo 12 diz: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Olha a situação de Ló. Ló que era livre, Ló que era senhor de muitos servos, Ló que tinha muitos bens, esposa, filha, projetos. Ló que em Sodoma foi bem recebido. Sodoma recebeu Ló da melhor maneira possível, lhe deu até um cargo de juiz, viu que ele era um homem de sucesso e o promoveu socialmente lá. Mas olha a situação de Ló agora. Apossaram-se também. Ló estava fora da proteção de Deus. Ao deixar de andar com quem andava com Deus, ao sair de Canaã, ao ir em direção a uma visão enganosa, Ló saiu da proteção de Deus. Ló saiu da proteção de Abrão. E por isso apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens. Ló perdeu tudo. Ló entrou em ruína e partiram. Sabe, Ló agora é escravo. As filhas de Ló foram escravizadas. A esposa de Ló foi tomada como escrava também. Os servos de Ló são escravos agora. Os bens de Ló agora foram todos tomados. E Ló, ele passou de senhor para escravo. Ele passou de juiz para escravo. Ele passou de juiz para alguém sentenciado à escravidão. E ele vai sem futuro. Ele vai sem paz. Eu penso que Ló fica pensando nessa hora: se eu tivesse permanecido com Abrão, se eu tivesse permanecido com Abrão, se eu tivesse continuado peregrinando com meu tio, eu era tão abençoado. Eu vivia na casa de Abrão, eu vivia junto de Abrão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não sai desse esconderijo. A sombra do Onipotente descansará. Há descanso na sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu esperarei. Não temerás o espanto que voa, o espanto noturno, a seta que voa ao meio-dia. Vai cair 10.000 de um lado, vai cair 1.000 do outro no meio da guerra, mas mal nenhum, recebe a palavra, mal nenhum chegará à tua tenda. O Senhor diz: porque a mim se apegou com amor, livrá-lo-ei e o glorificarei, porque creu no meu nome. Eu penso que Ló dizia: se eu tivesse decidido de modo contrário, se eu tivesse permanecido peregrinando na presença do Senhor. Mas Ló tinha saído da presença do Senhor. Mas tenho algo de Deus para te falar: nem tudo está perdido. Oh aleluia! Nem tudo está perdido. Quando o homem caiu lá no Éden, quando o homem pecou lá no Éden,
Deus não desistiu do homem. O homem caiu, mas na viração do dia, ao cair da tarde, Deus já estava chegando. Sabe, esta noite sobre a tua vida, sabe, este escurecer sobre a tua vida, o Senhor se fará presente. O Senhor se fará presente. Deus, Ele está chegando na tua noite escura. Deus, Ele está chegando na tua situação, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. A presença do Senhor, ela segura na minha vida e na tua vida, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da tempestade. Se eu andar pelo vale difícil, pelo vale escuro da sombra da morte, diz o salmista, não temerei o mal, porque tu estás comigo. Ló, ele está prisioneiro. Versículo 13 diz: contudo, eu louvo a Deus, porque esse contudo muda a história. O homem caiu lá no Éden, contudo, o Senhor lhe fez uma promessa e disse: a mulher da tua semente, eu vou levantar um descendente que vai pisar a cabeça da serpente, que vai pisar o enganador, essa vai lhe ferir o calcanhar. Deus, Ele contudo faz uma promessa ao homem que caiu. Contudo veio oh glória, contudo veio isso é providência de Deus. Contudo veio que escapara da guerra, escapara de ser levado cativo, e deu a notícia a Abrão, avisou a Abrão, o hebreu, o que peregrinava. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol, Ané, eram aliados de Abrão. Olha o lugar aonde Abrão vive, olha o lugar aonde Abrão está. Ele habitava junto aos carvalhos. Você sabe o que é o carvalho? O carvalho, ele é interessante. Ele é uma árvore que, quando atacada e perde todas as folhas, fica só os galhos. Se atacado, ele perde tudo, perde fruto, perde tudo, fica só as folhas, mas ele se renova. O carvalho consegue se recuperar no meio da adversidade. Ele pode até perder tudo, ele pode até passar pela adversidade, mas ele se recupera. Sabe, Deus é Deus que te renova. A palavra diz: a esperança para a árvore cortada, que na terra secou a sua raiz, ao cheiro das águas brotará de novo. Ao cheiro das águas vai dar vida outra vez. Ao cheiro das águas ela colocará fruto novo, ela vai colocar broto novo. Os seus dias vão se renovar, e ela viverá de novo, e ela sonhará de novo, e ela terá a vida outra vez. Abrão vivia perto dos carvalhos, Abrão vivia perto da presença do Todo-Poderoso. Abrão permanecia na visão de Deus. Eu quero ler com você Isaías 40, 23. Tome comigo a Bíblia, profeta Isaías, no capítulo 40, versículo de número 23. Diz a palavra: Ele é o que conduz os príncipes, é o que reduz os príncipes a nada, e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem foi que criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. É com esse que Abrão anda. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atendê-lo prontamente. Porque, pois, reclamas, ó Jacó, e porque te queixas, ó Israel, o Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. É Israel passando por sofrimento, dizendo: Deus se esqueceu de mim. Mas o versículo 28 diz: não sabes
Não ouvistes que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Faz forte ao cansado, multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor. Abrão esperava no Senhor, ele não foi para Sodoma, ele esperou no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. É neste lugar que Abrão escolheu viver, é nesta promessa que Abrão escolheu viver. Mas a família de Abrão está sendo destroçada, a família de Abrão, Ló, seu parente, está cativo. Mas alguém escapa, alguém foge e vai dar notícia a Abrão, dizendo: Abrão, ainda que você esteja na presença do Senhor, ainda que você esteja tendo cuidado e a proteção de Deus, Ló saiu da presença e Ló está em ruína. Ló precisa ser resgatado. Sabe, esse que fugiu, que estava preso, e dá notícia, é como aquele pregador que no passado esteve prisioneiro, no passado também esteve no pecado, no passado também conheceu o vício, no passado também era prisioneiro, mas ele escapou. Deus deu escape: conhecereis a verdade e a verdade libertará. E aquele que escapou, ele vem te dar notícia, te dizendo: há esperança para você, há esperança para você, há uma porta de escape, tem posto uma porta aberta diante de ti, que ninguém a pode fechar, diz o Senhor. Ainda tem uma porta aberta. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará salvação. Jesus é a porta para te tirar da escravidão do pecado, Jesus é a porta para te tirar da prisão, Jesus é a porta para te tirar do vício, Jesus é a porta para te tirar da droga, da homossexualidade, do lesbianismo, da corrupção, do engano, da idolatria, da falsa religião. Jesus é a porta para te dar uma nova vida. Entra por essa porta que é Cristo. Jesus é a porta para você. Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro. E aí sabe o que ele faz? 1 João 3,16. Eu quero ler com você. Lá do outro lado da Bíblia. Mas é bom ler a palavra. Pegue a Bíblia. 1 João 3,16. Olha o que Abrão vai viver. Nisto conhecemos todo o significado do amor. O amor é o que ele faz. Nisto conhecemos todo o significado do amor. A palavra diz que Deus prova que nos ama, porque Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós prisioneiros e pecadores. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Para resgatar Ló, Abrão vai ter que colocar sua própria vida em risco. Para resgatar Ló, Abrão vai ter que deixar o lugar onde ele está, a vida que ele leva, a proteção onde ele está. Ele precisará ir pelo caminho, ele precisará ir pelas praças, ele precisará atravessar a Macedônia para ajudar, ele precisará ir até Ló, para que Ló possa ter liberdade. Sabe, Deus olhou dos céus à terra, diz a palavra, e ele não viu um justo, um sequer. E aí há uma pergunta que é feita ali no profeta Isaías, no capítulo 6: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Porque quando Deus olhou dos céus, a terra não viu um justo, diz a palavra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus olhou, Ele olhou desde Adão, desde o Éden, Ele olhou desde os dias do dilúvio, Ele olhou desde os dias de Abrão, Ele olhou desde os dias de Moisés, desde os dias de Davi, desde os dias do cativeiro da Babilônia, desde os dias da restauração de Israel. Ele olhou desde os dias em que o próprio Jesus andou sobre a terra, e Ele olhou para as gerações futuras. Ele olhou para a idade antiga, Ele olhou para a idade média, Ele olhou para a idade moderna, para a idade contemporânea, Ele olhou para os dias que virão, e Ele percebeu: todos pecaram e destituídos estão da glória. Então Ele se pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E nessa hora Jesus, Ele diz: Pai, eu irei, envia-me a mim. Eu irei. Você, meu filho, vai ter que deixar a sua glória. Eu irei. Meu filho, você terá que derramar o seu sangue da sua vida para resgatar o pecador perdido. Jesus diz: eu irei, farei a tua vontade, meu Pai. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida em resgate de muitos. Eu dou a minha vida em resgate do perdido pecador. A palavra de Deus nos diz em Mateus no capítulo 20, versículo 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. 1 Pedro 1,18 declara acerca desse resgate: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Tradição não salva, religião não salva, olha, religiosidade também não salva, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. O que nos compra, o que nos resgata é o precioso sangue de Cristo Jesus. Lucas, no capítulo 10, ele fala da parábola do samaritano que desce de Jerusalém a Jericó, é atacado por salteadores e é largado meio morto à beira do caminho. Passa ali o religioso, mas não faz nada, não se envolve, não dá um passo. Passa ali o levita, também não se envolve, que é que eu tenho com isso? Mas vai passar ali o samaritano e encontra aquele que foi assaltado, encontra aquele que foi machucado, encontra aquele que, como Sodoma, também foi saqueado, aquele que está ali largado à beira do caminho, e ele se aproxima dele, condoeu-se de íntima compaixão, cuidou dele, cuidou das suas feridas, colocou na sua cavalgadura, levou para a estalagem, e ali do seu próprio recurso disse: cuida dele, e quando eu voltar, aquilo que faltar eu te pagarei. Você foi comprado, eu fui comprado, não com prata, não com ouro, como diz Pedro. Há um preço pela minha alma, há um preço pela tua vida. O que dará o homem pelo resgate da sua vida? Deus deu o seu filho, Deus deu o seu filho, Ele entregou o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele te amou de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para te resgatar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia. Ló precisa de um resgatador. Ló precisa de alguém que o tire da prisão. Ló precisa de alguém que o tire da ruína. Por isso Abrão, que está disposto a dar a vida para resgatar a vida do seu parente, que está disposto a deixar o lugar onde vive para falar de Jesus. Oh, aleluia. Para Ló, para a família de Ló, para resgatar a sua casa. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado, o amor é assim, ele não se alegra com a dor do outro, não. Levado, mandou convocar, aí Abrão começa a agir. Mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Abrão, ele vai entrar numa batalha. Abrão vai precisar entrar numa guerra. Tem 4 reis que
que tem dominado reinos, tem 4 reis que têm destruído tudo pela frente, que têm vencido cidades amuralhadas, não tem contido esses reis, as divindades desses reinos não tem conseguido segurar esses reis, que é Dolaomé. Ele vem destruindo, ele vem oprimindo, ele vem massacrando, ele não consegue ser detido. Eu me lembro dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, quando começaram a expandir o território, quando rapidamente foram tomando a Polônia, rapidamente estavam tomando a França, rapidamente estavam oprimindo toda a Europa e bombardeando a Inglaterra, e não tinha quem pudesse conter o avanço do nazismo. O mundo estava perplexo, a Inglaterra debaixo de grande bombardeio. A igreja de Cristo Jesus que estava ali, ela foi convocada para orar, para que Deus desse livramento à Inglaterra, orar para que a Inglaterra não fosse aquela pequena ilha dominada pelo Hitler, pelo nazismo que já tinha dominado toda a Europa. A igreja entrou em oração, a igreja foi para a presença do Senhor, a igreja clamou: clama a mim e responder-te-ei. Tinha uma batalha para ser vencida, tinha uma guerra para ser vencida, mas a nossa luta é espiritual. A nossa principal batalha não é aqui, a principal batalha é no mundo espiritual. Não batalhamos contra a carne nem o sangue, mas diz Efésios capítulo 6, mas contra potestades, principados, as forças tenebrosas da maldade que habitam nas zonas celestes. A igreja entrou em oração, e a partir do clamor da igreja, o nazismo começou a fracassar, as coisas foram mudando, a maré foi mudando, e o nazismo desapareceu da terra para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, eu quero ler com você brevemente. Abraão tem uma batalha para enfrentar, a semelhança da batalha que você precisa enfrentar pela sua família. Você que serve ao Senhor e tem os seus que não conhecem ao Senhor. 6:10 diz, concluindo: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nessa batalha não podemos lutar sem Deus, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. É com essa armadura que você vai prevalecer. Vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder, sem recuar. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele ruge como um leão, mas eu gosto de dizer, ele não é leão coisa nenhuma. O leão que eu conheço está em Apocalipse capítulo 5, quando se disse: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos, e é falado que no céu não tinha ninguém, na terra não tinha ninguém, os padroeiros da terra não podiam olhar para o livro, nem podiam se aproximar do livro, nem desatar os seus 7 selos. As divindades da terra, os reis da terra, ninguém era digno de tocar e olhar o livro, sequer de chegar perto dele, nem debaixo da terra. E João chorou, e João derramou lágrimas, porque não tinha, parecia que não tinha escapatória. Mas aí é dito: não chore, João, não chore, João, a esperança, não chore, João, tem uma porta aberta, não chore, João, tem uma porta de escape. Por quê? Porque está aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, aquele que batalhou, aquele que é digno
digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, aquele que resgatou, aquele que comprou com o seu sangue povos e línguas e nações. Para Deus, querido, querida, há um escape para a tua família, há um escape para você que é drogado, há um escape para você que é viciado, há um escape para você que é aprisionado pelas trevas. Jesus é a porta, Jesus é o teu resgatador, Jesus é aquele que pode te resgatar. Abraão junta 318, treinados para a guerra, armados para a batalha. Ele não chamou quem não era da sua casa, ele chamou aqueles que eram da sua casa. Ele chamou aqueles que estavam em unidade com ele. Se entrarmos em concordância sobre qualquer coisa na terra, e é concedido pelo nosso Pai que está no céu. Abraão chama 318 nascidos na mesma fé, 318 que andavam com ele, 318 que caminhavam debaixo da promessa, da mesma promessa, que serviam ao mesmo Deus. 318, ele junta 318 com ele 319, mas mesmo Abrão com 318, ainda não dá para vencer Quedorlaomer, ainda não dá para vencer essa grande batalha, ainda não dá para resgatar Ló. Aí sabe o que Abrão faz? É 318, ele diz: eu não posso ir sem Deus, eu vou em nome do Senhor, eu vou em nome do Senhor. Quando Golias, ele afrontava o povo de Deus, ele afrontava Israel dizendo: me dê um homem para que a gente peleja, me dê um homem, se ele me vencer, nós seremos vossos escravos, mas se nós os vencermos, vocês serão nossos escravos. E ele faz isso por 40 dias, ele faz isso por cerca de 79 vezes, de manhã e à tarde. Ele afrontava Saul, ele afrontava o exército de Israel e dizia: me dá um homem, me dá um homem. Aí Deus Todo-Poderoso, que não se abala, ele mandou um menino, mas ele mandou um menino cheio do seu espírito, ele mandou um menino cheio da sua presença, ele mandou um menino revestido do seu poder. E esse menino, ele olha para o gigante, e o gigante diz: eu sou algum cachorro, eu sou algum cão, você vem a mim com pau e pedra. Porque Davi, ele era pastor, ele estava com um cajado de pastor, ele tinha colocado pedra no alforje e tinha uma peteca. Ele diz: eu sou um cão para você vir a mim com esse negócio. Aí Davi disse para ele: olha, eu vou a você em nome do Senhor, em nome do Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, aquele que você tem afrontado. Eu vou a você em nome do Senhor. É em nome do Senhor que Abrão, ele junta 318, com ele 319, com a presença do Senhor 320. Você e Deus é maioria absoluta para vencer, para pelejar, para enfrentar Quedorlaomer e toda a companhia de demônios que anda com ele. Ele se levanta. Versículo 15 diz: ataca-os durante a noite, em grupos. Ataca-os à noite. O Senhor diz: eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam vão me encontrar. Tem uma batalha chamada batalha da oração. Tem uma batalha chamada batalha da fé. É de joelho que você vai batalhar. É na madrugada, é na presença do Senhor. Oh glória, oh aleluia, oh glória. Jesus, ele estava orando e os discípulos estavam no mar. Ele vai orar na primeira vigília, ele vai orar durante a segunda vigília. Jesus está orando 6 horas de oração, terceira vigília, 9 horas de oração. Na quarta vigília, cerca de 10 horas de oração. Os discípulos não conseguiam lutar contra o mar, não conseguiam vencer a tempestade. Mas na quarta vigília, depois daquela noite de oração, Jesus, que tinha orado, ele se levanta em defesa dos seus discípulos, ele se levanta em defesa da igreja. E aquele mar bravio vai ser agora tapete, porque quem batalha a batalha da oração pode encontrar o mar do jeito que tiver, vai ser tapete para passar por cima, e o mar vira um tapete para ele andar, e ele vai dizer: te cala mar, te cala vento, e ele vai gerar prosperidade, bonança e cuidado e proteção
sobre a vida da sua igreja, sobre a vida dos seus discípulos. Ele repreende o mar, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. A sua palavra diz: aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Abraão vai à guerra, 318, 319, com o Senhor 320, e ele vai à batalha, atacou-os durante a noite, em grupos, e assim os venceu, perseguiu-os até Obá, até ao norte de Damasco. Olha o 16, conseguiu, você vai conseguir. Entra na batalha. Vem batalhar com os 318. Vem batalhar com os 319, com os 320. Vem batalhar com o Senhor. Conseguiu recuperar todos os bens. E trouxe de volta. Oh glória. Não vai ter perda. Quem batalha com o Senhor não batalha para perder. Ele é aquele que sai para vencer, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Conseguiu recuperar, trouxe de volta os bens, trouxe de volta o seu parente, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Mas Abrão não era general, Abrão não era rei, Abrão não tinha um grande exército, mas ele tinha o Senhor. Ele tinha o Senhor. Você tem o Senhor. Se você tem o Senhor, te levanta para esta batalha, te levanta em defesa da tua casa, em defesa da tua família, em defesa do teu casamento, em defesa do teu trabalho. Te levanta na presença do Todo-Poderoso, porque o Senhor estará contigo nesta guerra, o Senhor estará contigo nesta batalha e te dará vitória. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, oh aleluia, oh glória, Abrão teve vitória completa. Sabe por quê? Porque diferente de Ló, ele permaneceu na presença do Senhor. Aleluia, oh glória. Querido, querida, não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Lutamos contra o adversário, o inimigo da tua alma, o inimigo da minha alma, o inimigo da minha família, da tua família, da minha nação, da tua nação, que veio para matar, para roubar e para destruir, que vem com falsas promessas enquanto vai aguilhoando, que vem com falsas promessas enquanto vai escravizando, tirando tudo, tirando a paz. Mas eu vim te dizer que tem uma esperança para você. Eu vim te dizer que tem liberdade de Deus para você, que há salvação de Deus para você. Eu vim te dizer que Deus tem uma vida diferente para te dar. Que vida é essa, pregador? É a vida daquele que está em aliança com Deus. É a vida daquele que anda com Deus. Por isso eu quero te convidar nessa hora a fazer uma aliança com o Senhor, a te levantar e a entregar a tua vida ao Senhor. Fazer como fez Abrão, ouvir a voz de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: nós estamos no mundo, nós estamos passando pelo mundo, mas há algo importante que você precisa decidir. É o que você vai fazer com a tua alma, é o destino eterno da tua alma. Aqui neste mundo existem caminhos diferentes que levam à morte, caminhos que, como para Ló, parecem as melhores coisas da vida, mas o final deles são caminhos de morte. Mas eu quero te apresentar o verdadeiro caminho. O caminho é Jesus, e Ele te convida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Saia da prisão agora. Saia da prisão espiritual e venha para Jesus.